A paz do Senhor Jesus para você, para sua família. E mais uma vez estamos aí juntos para a ministração da Palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre Atos dos Apóstolos, sobre um casal, Ananias e Safira. Vamos poder compartilhar alguns erros que este casal cometeu. E eu me baseei nesse texto para escrever um livro, Como Morrer em 3 Horas. 3 horas o casal estava vivo, tranquilo, com dinheiro, com imóveis, e logo depois eles morreram. Isso não pode e nem precisa acontecer com você, tá bom? A Igreja Batista Getsemane, temos cultos todos os dias às 9 da manhã, todos os dias às 15 horas e todas as noites a partir das 19 horas. Você que está sem igreja, a Igreja Batista Getsemane é uma das lindas opções em Belo Horizonte. São mais de 50 igrejas também espalhadas pela grande BH e algumas no interior de Minas. Entre no site da igreja, getsemane.com.br, e procure saber os endereços das missões. Eu estou no templo sede no bairro Dona Clara, Jaraguá, tá na rua Cassiano Campolina, 360. Você também encontra meus livros no supermercado BH, nas livrarias Leituras, nos aeroportos, na rodoviária de Belo Horizonte, em muitas outras drogarias e pontos comerciais. E vamos ter agora um grande congresso, Segredos do Coração, e também Entre Lençóis, lá em nossa sede campestre, muito linda. Então você vai ver a chamada aí destes 2 congressos para o mês de abril. E as inscrições já estão abertas. Hernandes Dias Lopes, Silmar Coelho, Cláudio Duarte, olha que legal, Paulo Mazzoni e muito mais. Inscreva-se. O segredo do coração é para os líderes, Segredos do Coração. Era um congresso que iria acontecer em 2021, mas devido à pandemia nós jogamos ele agora para o mês de abril e vamos ter depois outra vez em setembro, tá bom? Você querendo ir para Israel? Vamos comigo. Vou estar indo agora em março com 150 irmãos, um grupo grande, é muito mais vantajoso, porque nós podemos reservar hotéis, podemos reservar restaurantes e nós vamos ter um tratamento VIP devido ao número de pessoas. É o contrário, eu quero ir com um grupo menor. Não, é prejudicial. Eu já fui lá 34 vezes, então eu tenho experiência com respeito a isso. Quanto maior o grupo, maior honra nós temos. O Colégio Batista Getsemane, ensinando para transformar vidas, onde nós batalhamos para que o seu filho, homem, seja conhecido reconhecidamente, tome atitudes de homem. Menino é menino, menina é menina, onde a sua filha vai além de aprender tudo que diz respeito à educação, ela também vai aprender a ser uma grande mulher de Deus e o seu filho um grande homem de Deus, além de ser um grande profissional. Colégio Batista Getsemane, matrículas abertas. Não conheço salas tão lindas, tão apropriadas, tão espaçosas em qualquer colégio aqui da região da Pampulha. Uma bênção, tá? Veja aí a chamada, então, para estes 3 eventos. Atenção, líderes, pastores e ministros. Vem aí, Congresso Segredos do Coração 2022 Getsemane. Dias 21 e 22 de abril na sede campestre da Igreja Batista Getsemane. Nossos convidados: Jorge Linhares, Daniel Fialho, Hernandes Dias Lopes, Robert Dodô, Paulo Mazzoni, Wesley Charles e muito mais. Congresso Segredos do Coração 2022, de 21 a 22 de abril na sede campestre Getsemane. Informações, inscrições e hospedagem, ligue na Secretaria da Igreja, 31 3448 9898. Vem aí, Congresso
Congresso Aliança Radical 2022 Getsemane. A oportunidade de uma aliança que nunca mais terá fim. De 26 de fevereiro a 3 de março, na Igreja Batista Getsemane Sede. Convidados: Jorge Linhares, Josimar Fonseca, Jonas Vilar e Fernanda Brum. Congresso Aliança Radical 2022 na Igreja Batista Getsemane Sede, Rua Cassiano Campolina, 360, Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais. Entrada franca. Mais informações: 31 3448 9898. Apoio Famílias Jet e Igreja Batista Getsemane, porque Jesus ressuscitou por mim e por você. Atenção, casais casados! Está chegando o Congresso de Casais Entre Lençóis 2022, de 8 a 10 de abril na sede campestre Getsemane. Preletores: Jorge Linhares, Daniel e Cristina Fialho, Robson e Tati Monteiro, Jaelson e Benaia Vieira. Convidados especiais: Silmar Coelho e Cláudio Duarte. Informações: 31 99808 3632 ou acesse @Congresso Entre Lençóis. Realização: Ministério com Famílias e Igreja Batista Getsemane. Então diz a palavra de Deus assim: Ananias e Safira, a história deles, como morrer em 3 horas. Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Eles venderam uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, este Ananias reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor, conservando porventura não seria seu, e vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentiste a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, olhem como morrer em 3 horas, entrou sua mulher, a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera com seu marido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, você vendeu, portanto, aquela terra, aquela propriedade? Respondeu: sim, vendi, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo com o teu marido para tentar o Espírito do Senhor? Eis que aí à porta estão os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e também morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos temeram. É muito triste esta história logo no início da igreja. Quando a igreja estava começando, Deus tinha que tomar algumas atitudes muito drásticas, porque se hoje os casais que têm acordos, que fazem propostas de levar oferta para a igreja e outras propostas, se fosse agir dessa maneira, eu acredito que milhares, milhões de pessoas, milhões de casais já teriam morrido. Mas era o início da igreja, era um momento que era pegar ou largar. Era o momento da autoafirmação da igreja, do estabelecimento do reino de Deus, e alguns princípios têm que ser aplicados para que não aconteça conosco não somente uma morte física por causa de dinheiro, mas uma morte espiritual. Então, quando Deus me deu esta palavra, esse título, Como Morrer em 3 horas, na verdade, não são 3 horas para morrer. Bastam minutos, bastam segundos, muitas irresponsabilidades na estrada, no experimentar uma vez drogas, cocaína, crack. Quantas pessoas, às vezes uma discussão, um revólver, um suicídio,
um assassinato, um ato impensado, e tudo acaba na vida daquele casal. Nesse texto aqui, Ananias e Safira tinham mais do que uma propriedade. Eles venderam uma das propriedades. Tendo Ananias e Safira vendido uma das suas propriedades, trouxeram um certo valor para a obra de Deus. Até aí não tem problema nenhum. O que entristeceu ao apóstolo e a Deus, ao Espírito Santo, é a mentira. Porque Satanás, a única coisa que ele criou foi a mentira. Ele é um inventor, idealizador, o criador da mentira. Ele não tem poder de criar nada. Segundo Jesus, em João capítulo 10, João 8, 44, melhor dizendo, Satanás é o pai da mentira, porque ele sempre faz o que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, então ele quer enganador, né? Então, nesse texto, primeira coisa, este casal comete um erro muito grande, porque eles não pedem opinião a ninguém. Um casamento só vai sobreviver se houver uma ajuda. Eu sou casado há 45 anos, quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades, e nós, muitas vezes, tivemos que abrir o nosso coração e buscar ajuda, seja ajuda médica, seja ajuda psicológica, seja ajuda pastoral, principalmente espiritual. Então não é vergonha. Ananias e Safira fizeram um acordo, mas não pediram opinião a ninguém. Talvez você que está me assistindo, talvez você que esteja com a vida destruída, é porque você não tem conselheiro, não tem ninguém com quem você possa compartilhar uma luta, uma dificuldade que você esteja vivendo. Se você é pastor, eu reconheço que é difícil. Se você é um líder, eu reconheço que é difícil você se abrir com outro líder, porque ele vai acabar compartilhando com outra pessoa e muitas vezes você, com esse receio, deixa seu casamento, sua vida acabar, porque você tem que manter uma aparência de que tudo vai bem. Eu já deixei claro para a Igreja Batista Getsemane que eu e minha esposa não somos super-homens, que nós temos lutas e dificuldades como qualquer casal tem. E se não tivermos vigilância, Satanás entra e provoca um divórcio, uma separação, uma doença e uma morte. Então eu não sou super-homem. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, a falta de um conselho bom para Ananias e Safira. Se eles tivessem conversado com alguém, olha, eu vou vender uma propriedade, estou com dinheiro aí, queremos investir na obra de Deus, o que você acha de eu levar uma parte? E aí a pessoa iria dizer, não vale a pena tanto, ou vale a pena obedecer, ou não vale. Aí ele teria uma decisão baseada na orientação sagrada e também através de um bom conselho. Pode ser esse o seu grande problema e tudo na sua vida esteja ruindo, caindo, desmoronando por falta de conselheiros. A Bíblia diz que na falta de conselheiros, há ausência de sabedoria. Então, um conselho bem dado, abençoador, ele te leva a uma vida vitoriosa, né? Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Não é na quantidade de conselhos, mas de pessoas capazes. O segundo erro que Ananias ele comete é que eles fizeram um acordo para o que é mal. Você precisa ler esse livro. Fizeram um acordo para algo que não presta. Então, é preciso fazermos acordos para coisas boas e não acordos para aquilo que não edifica. Acordos entre marido e mulher tem que ser algo que vai edificar, que vai atrair a presença de Deus e não a presença do demônio. Então aqui tem acordos. Quantos acordos existem? Pessoas fazem, vamos troca de casais, vamos viajar e vamos lá viver como se não tivesse uma igreja na nossa vida, como se Deus não existisse, vamos para um campo de nudismo. Eu já ouvi tantas e tantas aberrações com respeito a acordos entre marido e mulher, entre jovens, entre cristãos, que eu fico assim estarrecido e o resultado pode ser o mesmo que aconteceu com Ananias e Safira. Terceiro ponto, eles levaram restos para Deus. Tendo vendido uma propriedade, depois que pagaram tudo, levaram sobras para Deus.
O nosso Deus não é um Deus de sobras. Diz o texto que levando o restante. Quer dizer, aquilo que sobrou, você está numa festa, nem eu aceito isso. Alguém fala, pastor, sobraram ali alguns salgados, sobraram pedaços de bolo, eu não tinha o que fazer, aí lembrei do Senhor e trouxe então para o Senhor. Não é legal, porque eles levaram restos para Deus. Está escrito no texto que eles levando restos, Atos capítulo 5, você pode ler aí nos primeiros versículos aí. É um grande erro você levar restos para Deus. Muitos líderes dizem isso. Eu vou pagar primeiras dívidas, pagar tudo, depois eu levo meu dízimo, minha oferta para o altar, pensando que estão enganando a Deus. Não é assim. Primeiro você faz como Abel, primeiro Deus. Jesus Cristo, falando sobre isso, ele disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, todos os resultados da justiça e do reino de Deus em sua vida e em minha vida. Mas primeiro, buscar a Deus. Ele vai nos suprir. Quarta coisa, foi uma porta aberta para o diabo. Porque Pedro diz assim, exatamente assim para Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Então Satanás tinha acesso, ele conseguia entrar na vida de Ananias e de Safira. E o problema é que ele é o sacerdote do lar, ele é o chefe da família, ele é o responsável pela proteção da esposa, como no caso de Adão. Adão era o protetor, ele era o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele não, ele expõe, ele abre uma porta, ele mente para o Espírito Santo. Pedro diz, Ananias, por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Por que você abriu essa porta para o diabo entrar? Do mesmo jeito que o Senhor Jesus diz em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, me convidar para entrar, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, se ouvir, se convidar, ele vai entrar. Agora, Satanás não, ele arromba a porta. Ele arrombou a porta do coração de Ananias, destruiu Safira, sua esposa, destruiu os sonhos. Nós não sabemos se eles tinham filhos. O certo é que o início da igreja começa com a morte de uma família. Isso é muito triste, isso é muito triste. Eu nunca ouvi nenhum pastor pregar sobre esse texto de Atos capítulo 5. Nunca ouvi qualquer pessoa falar. Eu fui despertado por Deus para falar esta palavra para você hoje. Então, Ananias e Safira, no início da igreja, o que seria uma festa, o que seria um motivo de alegria, lá está uma mulher morta, lá está um homem morto e um péssimo início de igreja. Imagine isso, péssimo início. Porque Pedro fala assim para Ananias, se você quiser, fica com o dinheiro para você. Você que está me assistindo, me ouvindo, o dízimo, ele é um compromisso do cristão. Ele é uma raiz de uma árvore. Mas você, nenhuma igreja vai te obrigar a entregar o dízimo. Nenhuma igreja vai na sua casa com um revólver, pôr uma faca no seu pescoço. Se você quiser que Deus participe da tua vida financeira, se você quiser que Deus assuma controle na área financeira da tua vida, você então santifica a árvore. Como que você santifica a árvore? Como que você estabelece uma construção? Pela base, pelo alicerce. Como que um corpo se mantém em pé? Pela estrutura óssea. Assim também são questões espirituais. O alicerce na área financeira é o dízimo, é Deus participar das suas finanças. Se você não quiser que Deus participe, você vai ter que lutar com as suas próprias forças. Agora, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo é visível. Então, em volta de nós, tem mais guerra espiritual do que guerra física. Que Deus te abençoe e que você nunca, juntamente com a sua esposa, façam projetos que poderão gerar morte,
mas que possam gerar vida. Eu abençoo você e te digo, Deus não se alegrou com a morte de Ananias e Safira. Deus não se alegrou, a igreja não se alegrou e eles morreram, porque tinha que ficar um exemplo de fidelidade para o reino de Deus. Adquira esse livro e você vai poder ter consciência muito maior da questão financeira na vida de uma família, na vida de um casal. Deus te abençoe, fique com Deus e venha participar aqui conosco na Igreja Batista Getsemane. Um beijão e que a paz de Cristo esteja com você, com sua casa, em nome de Jesus.